Presidente Lula se reúne com governadores para tratar da relação com estados e municípios. Presidente do PL lança Michele Bolsonaro à presidência como opção a Jair Bolsonaro. E você vai ver também. Governo fecha 2022 com um superávit de 54 bilhões de reais, o primeiro em 9 anos. Tragédia da Boate Kiss completa 10 anos. Familiares das 242 vítimas ainda aguardam desfecho judicial para o caso. Países prestam homenagem aos 6 milhões de judeus vítimas do genocídio no Dia da Memória do Holocausto. No Minuto Pet, você vai ver que o mercado pet está em alta no Brasil e é um dos mais promissores e resilientes do mundo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o presidente Lula se reuniu hoje com governadores para tratar da relação com estados e municípios. Esta é a segunda reunião de Lula com os representantes estaduais, mas a primeira para falar sobre ações prioritárias em cada região. Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo se reuniram com os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro, que teve início na manhã de hoje, se estendeu durante a tarde. No discurso de abertura transmitido pelas redes oficiais do governo, Lula afirmou que não haverá veto aos pedidos dos governos e que as demandas estaduais serão analisadas pela União. Companheiro ou companheira que queira conversar, a porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Ainda durante a campanha eleitoral, Lula havia prometido retomar as relações com os governadores. A expectativa do governo, inclusive, é de que sejam realizadas reuniões periódicas com os chefes dos executivos estaduais. Outro tema do encontro é a importância da recomposição das despesas dos estados, em decorrência do que chamou de perda brutal originada pela mudança na legislação do ICMS em 2022, que limitou a alíquota do tributo sobre os combustíveis, em uma medida para tentar conter os aumentos, principalmente da gasolina e do diesel. Além das questões econômicas, os governadores também aproveitaram para levar ao presidente demandas específicas sobre cada estado. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse hoje que Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser uma opção ao partido caso Bolsonaro não seja candidato à presidência na próxima eleição em 2026. O líder do Partido Liberal lembrou da participação de Michele Bolsonaro no lançamento da candidatura do ex-presidente à reeleição em 24 de julho do ano passado, no Rio de Janeiro, quando a então primeira-dama discursou. Segundo Costa Neto, se Bolsonaro se candidatar, será um fortíssimo candidato. Caso não seja, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar. O presidente do PL disse ainda que se Michele entrar para o Partido da Mulher, ela irá fazer palestras pelo Brasil para atrair outras mulheres para a legenda. Apesar de considerar Michele um nome forte, o presidente do PL declarou que Jair Bolsonaro é um forte candidato para as próximas eleições. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desembarcou ontem no aeroporto de Brasília. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaime. Eram quase 8 horas da noite quando Michele Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Brasília, acompanhada de seguranças, sem prestar declarações. A ex-primeira-dama retornou ao país para acompanhar a volta às aulas da filha com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nos próximos dias, ela deverá ficar na casa de familiares no Distrito Federal. O ex-presidente e a esposa estavam em Orlando, nos Estados Unidos, desde o dia 30 de dezembro. Por isso, Bolsonaro não participou da tradicional entrega da faixa presidencial ao sucessor. O retorno do ex-presidente ao Brasil ainda não tem data, mas a expectativa é que acontecerá em breve, devido ao vencimento do seu visto de permanência nos Estados Unidos, com prazo de validade até a próxima segunda-feira. Além disso, ele precisará passar por um novo atendimento médico. No dia 9 de janeiro, Bolsonaro precisou ser internado por uma nova obstrução intestinal e deverá passar por cirurgia. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A Polícia Federal cumpriu hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria em 5 estados e no Distrito Federal contra os envolvidos nos ataques em Brasília. 6 pessoas acusadas de envolvimento foram presas. A nova fase da Operação Lesa Pátria pretende identificar participantes, financiadores e fomentadores dos atos de invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Além do Distrito Federal, existem alvos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Segundo agentes da Polícia Federal, para identificar os suspeitos foram analisadas imagens de drones, de câmeras dos prédios atacados e perícia em celulares. De acordo com a Polícia Federal, os fatos investigados podem constituir crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bens especialmente protegidos. Os 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. E as contas do governo alcançaram um superávit de mais de 54 bilhões de reais em 2022. Os dados são do Tesouro Nacional. Após 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. O resultado não considera o pagamento de juros da dívida pública. De acordo com o Tesouro Nacional, um dos motivos para o superávit foi a definição de um teto para o pagamento de precatórios no ano passado. Já para esse ano, o cenário é de um rombo de 232 bilhões de reais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira e terminou a semana vendido acima dos R$ 5,10. Durante o dia, os investidores repercutiram os dados da inflação e do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, de olho em eventuais indicações sobre os juros do país. A moeda norte-americana subiu 0,72% e encerrou o dia cotada a R$ 5,11 na venda. E olha só, os juros do rotativo do cartão de crédito fecharam 2022 em mais de 400%, o maior nível dos últimos 5 anos. Por outro lado, os juros do cheque especial apresentaram uma pequena queda. Os brasileiros que fizeram uso do rotativo do cartão de crédito em 2022 viram a taxa média de juros da modalidade disparar 61,9 pontos percentuais e fechar dezembro em 409,3% ao ano. Segundo o Banco Central, esse foi o maior patamar desde agosto de 2017. Com isso, um consumidor que caiu no rotativo com uma dívida no valor de R$ 1.000, por exemplo, terá que desembolsar R$ 4.093 para quitar o saldo devedor com a instituição financeira após um ano. O levantamento do Banco Central mostrou ainda variação de 4 pontos percentuais das taxas cobradas no cheque especial ao longo de 2022. No mês de dezembro, as modalidades seguiram caminhos opostos. Enquanto os juros do cheque especial recuaram 1,6 ponto percentual de 133,5% para 131,9% ao ano, a taxa média cobrada pelo rotativo do cartão avançou 13,9 pontos percentuais, de 395,4% para 409,3% ao ano. E olha só, o cheque é uma das formas mais antigas de pagar e receber. Pois é, Ju, é isso mesmo. E apesar do uso estar em queda, a modalidade ainda movimenta muito dinheiro, olha só.
Em muitas lojas, o aviso está colado na parede: não aceitamos cheques. É a expressão clara de que, a cada dia, os antigos talões vêm perdendo força no mercado. Para a Federação dos Bancos, o fenômeno é explicado pelo avanço dos meios digitais, como o Internet Banking e aplicativos. O cheque ele foi um instrumento de pagamento importante até o início dos anos 2000, quando nós tivemos a primeira modernização dos meios de pagamento, que foi a TED, foi implementada no ano de 2002. Então, a partir dali, nós começamos a observar uma queda contínua na utilização do cheque. Nas ruas, uma breve enquete confirma a atual escassez do velho meio de pagamento. Só vi minha avó usar, nunca usei. Não, nunca usei. Eu acho que é pior que fazer Pix. Não. Caiu em desuso também, né, o cheque. É difícil, né, você ver as pessoas usando. E acho que as pessoas têm mais medo também. Transferência. Eu nunca precisei de cheque eu acho bem desnecessário. As novas gerações possivelmente nunca usarão uma folha de cheque, mas ainda tem quem use. O que nós observamos é que os usuários normais de cheque são pessoas acima de 35, 40 anos. São brasileiros que contribuem para números bastante significativos. Só no ano passado foram milhões de folhas no país, segundo dados do COMP, o Serviço de Compensação Bancária. Esse número é muito abaixo do registrado no início da série histórica pela Febraban em 1995, quando foi de 3 bilhões de cheques no país. Mesmo com essa redução, o volume financeiro movimentado continua estável. Foram mais de 666 bilhões de reais em 2022. Como isso é possível? O especialista explica. Nós temos, em muitas localidades, por exemplo, uma internet que não funciona muito bem. Então, como para você utilizar meios digitais, você necessita de uma comunicação via internet estável e rápida. Então, nessas localidades um pouco mais distantes, a gente vê que existe ainda preferência pelo cheque à vista dessa dificuldade tecnológica. Mas também nós temos ainda muitos comerciantes que preferem utilizar o cheque. A grande questão é se esse volume vai continuar o mesmo nos próximos anos, diante de tantas outras formas de pagamento proporcionadas pela tecnologia. Cartões de débito e crédito físicos e virtuais, transferências bancárias tarifadas e o famoso Pix, sem tarifa, que tornou-se o queridinho dos brasileiros. Conforme nós tivermos aqui os outros meios eletrônicos de pagamento ganhando mais abrangência no território nacional, daí talvez a gente consiga ter uma redução. Mas isso ainda de médio a longo prazo, não é tão próximo assim. Pouco mais de 20 anos é o tempo estimado pela Febraban. Depois disso, pode-se dizer que o cheque poderá tornar-se objeto de museu, talvez um item sobre o qual os mais jovens nunca ouvirão falar. E veja a seguir, tragédia da Boate Kiss completa 10 anos. Familiares das 242 vítimas ainda aguardam desfecho judicial para o caso. E ainda, no Minuto Pet, você vai ver que o mercado pet está em alta no Brasil e é um dos mais promissores e resilientes do mundo. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Ex-policial militar é preso por aplicar golpe da maquininha em turistas na zona sul do Rio. Rodrigo Barbosa Silveira trabalhava como motorista de táxi e seu último golpe aconteceu na última terça-feira. A vítima pegou uma corrida de Botafogo ao Catete, bairros da zona sul, que custaria R$ 19. E ao final,
o homem percebeu que o valor debitado foi 100 vezes maior, R$ 1.900. Segundo a Polícia Civil, ao ser abordado, Rodrigo se identificou como policial militar e disse que foi um erro de digitação na maquininha. No entanto, os investigadores apuraram que o homem foi expulso da corporação em 2011 e usava a placa do táxi adulterada para evitar a identificação do veículo. O ex-policial foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador do veículo, estelionato, praticado contra turistas e contravenção penal em razão de fingir-se funcionário público. Pois é. E olha só, um projeto oferece refeições completas para quem mais precisa. O projeto Alimentando Ruas acontece uma vez por mês na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio. A ação social, que ocorre há 5 anos, distribui um almoço completo para pessoas que passam necessidade, além da refeição que conta com risoto de frango, lanche e refrigerante. Elas têm direito à sobremesa e ainda ganham um kit de higiene e água mineral. Até os cachorros ganham ração e água. Ao todo, são 150 refeições distribuídas para pessoas em situação de rua. Eu fico por aqui, mas segunda eu volto com mais notícias do Rio. Bom fim de semana e até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações e ótimo fim de semana para você. Obrigada, Anderson, e até segunda. E olha só, a tragédia da Boate Kiss completa hoje 10 anos. Familiares das vítimas da tragédia ainda aguardam desfecho judicial para o caso. Depois de 10 anos da tragédia que tirou a vida de 242 pessoas na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ninguém foi responsabilizado. Os sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar Luciano Bonilha Leão foram acusados de homicídio pelo Ministério Público do Estado. Em 2021, eles foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, sob o argumento de descumprimento de regras na formação do Conselho de Sentença, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a condenação e revogou a prisão em agosto do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão. Em nota, o Ministério informou que, além dos 4 réus por homicídio, 19 pessoas, entre bombeiros e ex-sócios da boate, foram acusadas por crimes como falsidade ideológica e negligência. Outras 27 pessoas foram denunciadas por falsidade ideológica porque assinaram um documento alegando morar a menos de 100 metros da boate, o que foi comprovado como mentira. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Entre as mudanças na lei está a determinação de que cada estabelecimento tenha a lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. E nos destaques internacionais, a presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu ao Congresso hoje que aprove a antecipação das eleições presidenciais para dezembro de 2023, como saída para a grave crise que o país vive. Há 7 semanas, o Peru é palco de manifestações que pedem a renúncia de Boluarte, que assumiu a presidência depois da destituição de Pedro Castillo no começo de dezembro. Que se adiantem as eleições Que se adiantem as eleições à data que o Congresso definir. E imediatamente nós, do Executivo, estaremos convocando essas eleições. Estaremos convocando a essas eleições. O pedido para uma nova antecipação das eleições ocorre em um momento de marchas e bloqueios de estradas sem trégua que geraram problemas de escassez de combustível, alimentos e suprimentos médicos. A escalada de tensão na faixa de Gaza continua nesta sexta-feira, com novos bombardeios executados por Israel na região em resposta ao disparo de foguetes no enclave palestino. Nenhuma das partes reportou feridos e a maioria dos foguetes de Gaza foram interceptados pelo sistema israelense de defesa aérea.
Tanto o Hamas, que controla a faixa de Gaza, como a Jihad Islâmica prometeram represálias pela incursão de quinta-feira no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, que deixou 9 mortos. Outro palestino morreu por disparos israelenses em um incidente separado perto de Ramallah. De acordo com a ONU, não há essa quantidade de mortos em uma só operação israelense na Cisjordânia desde que os registros começaram em 2005. A autoridade palestina classificou a incursão como um massacre e anunciou que vai deixar de cooperar em assuntos de segurança com Israel. Países prestam hoje sua homenagem aos 6 milhões de judeus vítimas do genocídio no Dia da Memória do Holocausto. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou o memorial de Babin Yar também prestou sua homenagem às vítimas. Uma sobrevivente do Holocausto falou ao parlamento alemão que aos 6 anos de idade descobriu que era adotada e que seus pais biológicos foram assassinados no campo de concentração. Na sede da ONU, em Nova York, foi inaugurada uma exposição que lista os nomes dos 4.800.000 pessoas vítimas do Holocausto em ordem alfabética. Há 78 anos, essa data marca a libertação pelas tropas soviéticas no campo de concentração e extermínio, que atualmente virou um espaço aberto à memória soviética. E olha só, hoje é sexta-feira, dia da repórter Caroline Povoleri trazer dicas e curiosidades para os apaixonados por pets. É isso mesmo, além de esbanjar fofura e espalhar amor, os animais são responsáveis pelo crescimento do mercado pet, que vem se destacando cada vez mais no Brasil. Boa noite, Carol. O mercado pet está definitivamente em alta no Brasil. É um dos mais promissores e resilientes do mundo. Além de ser o 6º maior do planeta em termos de faturamento, ele registrou uma impressionante alta de mais de 42% durante a pandemia. A categoria não para de crescer. Fechou 2022 com faturamento de 60 bilhões de reais e acumula um crescimento de 316% em 6 anos. Em 2022, as empresas que investiram nas plataformas digitais para o serviço se destacaram. O estado de São Paulo reúne o maior número de profissionais desse ramo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro, os 3 estados mais populosos do país. Hoje, o Brasil tem a 2ª maior população de cães, gatos e aves do mundo. Por causa disso, o mercado pet é tão atraente. Mas será que esse segmento é uma boa opção para quem deseja empreender? Vai continuar crescendo em 2023? Para tirar essas e outras dúvidas, eu conversei com o economista Alex Agostini. Acompanhe. Para 2023, a expectativa é que continue crescendo, algo em torno de 30%, o mercado como um todo, né? Isso mesmo, considerando que o cenário para a economia brasileira não seja na mesma intensidade. O que fez o setor ir na contramão da crise e crescer tanto no período da pandemia? Na pandemia veio essa situação, né, de ficar em casa, o confinamento, e aí a pessoa passava o tempo todo em casa, não tinha ninguém ali, não podia ter esse relacionamento com as pessoas, e aí algumas adotaram pets, e aí outras passaram a ter ali um companheiro, vamos dizer assim. Então essa mudança de hábito, que já era um processo que vinha acontecendo na sociedade brasileira já há muito tempo, na pandemia ele se acelerou. E se você que nos assiste de casa gostou dessa reportagem e pretende investir na área, o próximo episódio é para você. Semana que vem eu volto com mais informações e curiosidades sobre o universo pet. Até lá, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Carol. Até lá, já ansiosa pelo próximo episódio. Com certeza. Muito obrigada, Carol. Ótimo fim de semana para você. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana. Até mais.